Oi, pessoal, bom dia. Quarta-feira hoje, quarta-feira maravilhosa, quarta-feira de sol. Mais um dia para nós aproveitarmos e entrarmos na presença de Deus com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, buscando aquilo que pode nos restaurar, que pode nos preencher, que pode nos trazer a presença do nosso Deus. Eu estou me preparando para uma viagem missionária com o grupo de evangelismo infantil Evangelizarte. Muita gente sabe disso. E como hoje é a quarta missionária, eu vou falar sobre isso: viagens, preparação, oração, pessoas que mantêm a gente, que acreditam no chamado, nas dúvidas que as pessoas colocam e os empecilhos que nos impedem de avançar para o projeto do reino de Deus. A palavra de Deus, ela é muito enfática no que diz respeito ao reino, né? Venha a nós o teu reino. Jesus veio implantar o reino. Ele falou do reino. Ele não falou de denominações, ele falou de implantar o seu reino. Jesus é o rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores, é pregar e ensinar aquilo que ele pregou, aquilo que ele ensinou, é ir às nações necessitadas, é falar com pessoas que estão precisando de palavra, de conselho, de refúgio, de estar com quem pode dar para elas algo novo. E aí eu estava me lembrando das coisas que nós temos que largar. Eu sou uma pessoa meio maluca, assim. Algumas coisas eu não consigo deixar, outras eu já não me importo de jeito nenhum. E assim somos todos nós, com as pessoas, com as bagagens, com a arrumação da mala, na preparação de uma viagem. E aí, fazer parte da família de Deus é um privilégio. Fazer parte do corpo de Cristo é uma honra. E ter uma missão é muito mais honroso ainda. E todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas têm uma missão. Muitos de nós temos missões específicas que nos levam aos lugares mais inusitados dessa terra. E não só são viagens de quilômetros, de um continente para o outro, de um estado para o outro, de um município para o outro. Às vezes uma viagem para determinada casa de uma pessoa requer uma preparação tão intensa e tão forte e tão cheia da presença de Deus quanto uma viagem para outro país. Nós precisamos orar. Nós precisamos ler a palavra. Nós precisamos muitas vezes ficar sozinhos para ouvirmos a voz de Deus que nos direciona a encontrar com pessoas necessitadas. É esse direcionamento de Deus que nos aponta para uma região, que nos aponta para um povo, que nos aponta para uma etnia, que nos aponta para um determinado tipo de religião, até a nossa, onde existem pessoas precisando de que você, missionário, esteja falando do amor de Deus para elas. Fazer parte da família de Deus é anunciar o evangelho. Anunciar um evangelho não é uma opção, é uma ordem. Ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É um mandamento. Se você foi salvo e restaurado por Jesus, você é chamado para o ide. E aí eu quero te desafiar, hoje, nessa quarta-feira, quero te desafiar a ir ao encontro com o Senhor Jesus, pregar a palavra de Deus, demonstrar o seu amor às nações, às pessoas, às crianças, aos idosos, aos deficientes, aos especiais, a todo e qualquer tipo de gente que você encontre pelo teu caminho, que nós possamos aprender hoje a amar as pessoas. Sabe, nós temos vivido num mundo onde
Nós temos escolhido com quem andar, se a pessoa merece ou não a minha companhia. Quem somos nós para estarmos escolhendo? Muitas vezes uma missão nos leva a lugares e a pessoas que nós não queremos. Mas depois nós aprendemos a amar esses lugares e essas pessoas necessitadas do amor de Deus. O Espírito Santo é soberano. Existe um chamado, sim. Marcos 16:15, que nós falamos todo o tempo. Ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Mas não é só isso. O Senhor designa homens e mulheres de Deus para estarem anunciando a sua palavra. Isso é uma responsabilidade. Lucas 10:1-2 diz assim: depois disso, designou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele de todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Ore para que Deus multiplique os chamados missionários que podem levar a palavra de Deus em muitos lugares. Os missionários têm um chamado diferente dos pastores. Os missionários têm uma visão diferente dos pastores. Os missionários têm uma vocação diferente dos pastores. Precisam ser reconhecidos, amados, cuidados, sustentados. Precisam ser adotados, pois pregar a palavra para quem não conhece a Jesus é totalmente diferente. O nosso chamado muitas vezes é específico e não é entendido. Por que você vai? Para que você vai? Não é hora de você ir, quem que sabe? Você sabe. Muitas vezes eu tenho questionado no meu coração a Deus e tenho perguntado: Senhor, por que tu me chamaste? Porque nós somos o tempo todo testados, o tempo todo as pessoas duvidam. Isso fere o coração do missionário, dói. Os seus amigos mais chegados questionam quando você diz: vou viajar, vou para uma missão lá em Salvador, pregar para as crianças baianinhas. Lá também tem necessitado. Aqui no Ceará, aí as pessoas respondem assim: mas aqui pertinho de você também tem. Isso vai ferindo o coração do missionário. Cada um tem um chamado, cada um tem um jeito que Deus chama para fazer a obra. Você tem aceitado o jeito que Deus tem te chamado para a obra? Você tem respeitado as pessoas que têm chamado diferente do seu? Essa quarta é a quarta missionária. Você tem conseguido amar os missionários da sua igreja? Você tem apoiado, você tem abraçado, você tem entendido o chamado missionário na vida dos cristãos da última hora? Tem um pastor que eu admiro profundamente, pastor Lucivaldo Bezerro. Ele faz uma obra diferenciada aqui em Fortaleza. Ele visita os hospitais, ele visita os enfermos, ele dá acompanhamento, ele briga por cadeira de roda, ele prega a palavra no último minuto do segundo tempo para que aquela pessoa seja salva. Um chamado diferente, mas é lindo. O chamado do meu marido é para estar viajando, levando consolo, refrigério, palavra, remédio, cura, libertação, conversa boa, palavra de consolo, de conforto, de motivação. O missionário está lá no campo com fome, com sede, mas não é só de comida e de bebida, é de amor, de igreja. E chega a igreja perto do missionário e o missionário se sente acolhido. Medite no que eu estou te falando hoje.
Eu li alguns textos falando, e nós somos enviados ovelhas em meio a lobos, ao desconhecido. E o desconhecido pode estar dentro da igreja, quando nós vamos evangelizar uma pessoa que está na igreja há 30 anos. Você já parou para pensar nisso? Pessoas doentes de alma têm nos procurado na Igreja Graça e Vida, pessoas que estão amarguradas e elas não aceitam serem contrariadas. E a palavra de Deus é confronto, é contrariedade, é fervor, é vida. E vida contraria a morte. E muitos não querem sair da escravidão. E aí, por fim, Jesus abençoa e envia. Ainda diz que foi como o Pai o enviou. Lá em João 20, 21, que é um dos textos mais lindos que eu acho da palavra de Deus para mim, ele diz assim, Jesus: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Essa paz seja com vocês é porque nós vamos em meio à guerra. E aí Jesus vai e diz, olha, que a paz esteja com vocês. Vocês vão precisar de paz. O inimigo se levanta e nos coloca um contra o outro, coloca dor, coloca sofrimento, coloca angústia, coloca separação, familiares que não acreditam no seu chamado, que dizem que é besteira. Para que você vai? Ore. Se não for de Deus, não acontece. Ore. Eu oro pelo meu marido todos os dias, porque eu sei o que é que queima no coração dele. Ele sabe o que é que queima no meu coração. E nós temos que nos respeitar e nos amar e nos abraçar e servir um ao outro, marido e mulher. Tem mulheres que não apoiam os ministérios dos seus maridos, querem um marido só para si. O marido não é teu, mulher, o marido é de Deus. Ele está emprestado contigo aí. Eu envio meu marido em oração, arrecadando, fazendo rifa, sorteio, almoço, jantar, cachorrão, pizzarada, porque eu acredito. Como aparece gente para doar, eu tenho que fazer a minha parte. Tem gente que diz assim, por que você está fazendo isso? Você não tem fé, não? Eu tenho tanta fé que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque eu sei que é no esforça-te, eu te ajudarei, que Deus está presente. Esse amor que Deus coloca, essa chama, os missionários deixam queimar, né? Os missionários do deixa queimar, queima. É ardente, é vigor, é vida, é força que nos impulsiona a ir, sem dinheiro, com dinheiro. Porque quando a gente chega nos lugares, eu já ouvi o pastor Carlos Queiroz contando inúmeras experiências de viagens que ele foi com 10 reais no bolso e voltou com muito mais. Deus ama missões. Se você ama a Deus, comece a ajudar os missionários que você conhece a irem. Quarta missionária. Tantas vezes eu me sinto sozinha, desamparada, e Deus vem, me carrega. Estou contigo. Deus está com você. Missionário da última hora. Deus está com você. Vamos orar pelos missionários durante esse dia, da sua igreja, pelos pastores, pelos líderes de evangelismo, de todas as igrejas do país e do mundo, os líderes de evangelismo que precisam de um empurrão, de amor, de incentivo pastoral, de incentivo financeiro, porque a obra não caminha sem dinheiro, e eu não tenho medo nenhum de lhe dizer isso, porque eu estou arrecadando para ir para Salvador, e as pessoas querem dar do que sobra e não do que tem. E aí eu escutei ontem uma irmã da igreja falando assim, você disse que ia chegar mais, né? Eu disse, tu teve mais fé do que eu, mulher, tu ouviu e guardou, aleluia. Vai chegar mais, porque Jesus quer enviar os operários para a seara. Deus te abençoe. Você, missionário, hoje, sinta-se amado, querido, abençoado por Deus. Beijo grande. Quartou, tô indo pro trabalho, cafezinho. Beijo grande, a paz do Senhor.